Pessoal, já alguns editoriais eu venho sentando aqui, conversando com vocês sobre as estratégias que precisarão ser reveladas para 2026. E eu venho mostrando para vocês que aqui tem duas diferentes, né? Linhas de pensamento. A linha de pensamento de que quer ver o Lula fora da presidência, está insatisfeito com o governo Lula e quer alguém à direita assumindo o poder e dando uma apaziguada na situação para que deixe até de ter uma perseguição absurda contra o pessoal de direita. Já tem uma outra ala que pensa um pouco mais diferente. Eles não querem só ver o Lula fora, eles querem o Bolsonaro de volta. Então são duas alas que são diferentes. Ou alguém que tem que pensar exatamente como o Bolsonaro, ou da família Bolsonaro, alguma coisa nesse sentido. São duas alas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma linha de raciocínio de que eu quero Lula fora da presidência. Tá? Eu não sou apoiador do PT, não acho que o PT está fazendo uma boa gestão, e para mim, por hora, é mais importante o Lula fora da presidência. E com alguém que saiba articular de forma suficiente para que isso aconteça. É isso. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Olha a matéria da Veja. Lula se distancia de aliados do centro em guinada que pode custar caro. Os sinais de uma provável mudança de direção são mais frequentes na área da economia, com alertas de mais intervencionismo estatal e gastos públicos. O que essa matéria da Veja diz? Ela diz o seguinte, olha, quando Dilma assumiu o poder, ela tinha a pecha de ser o poste do Lula, ou seja, ela era um pau-mandado que o Lula colocou lá para fazer tudo que ele queria. O Palocci foi colocado como ministro da Dilma, lembra disso? E o Palocci falou, olha, realmente a Dilma entrou e ela estava à sombra do Lula e aos poucos ela foi conseguindo se desvencilhar do Lula e assumiu uma postura mais à esquerda, mais identitária, ideológica, afastando-se do centrão. E ao afastar do centrão, pimba, impeachment. É isso. Impeachment na Dilma. Lula está fazendo o inverso. Ele, durante o período de campanha presidencial em 2022, foi o Lula centro-direita, né? Mentiu, né? Porque todo mundo sabe que não. Mas veio com um papinho de que não, eu vou dialogar com o mercado, eu não vou ser radical, eu não vou ser ideológico, eu não vou guinar à esquerda, eu vou ser um centro-direita. Tá, e aí teve gente que acreditou. Ou você esqueceu da turma que fez a cartinha para a democracia. Ou você esqueceu do Amoedo. Lembra? O cara que criou o Partido Novo, o partido mais liberal do Brasil, que bate pelas pautas de direita. Pois é, o cara foi apoiar o Lula, achando que o Lula ia ser um centro-direita. Lula ganhou, passou um ano, e aí o cara já vira radical, de Foro de São Paulo, de intervencionismo, de dar palpite na Petrobras, de fazer com que a Petrobras perca muito dinheiro. E aquela galera que apoiou o Lula, porque Bolsonaro falava muito besteira, então não estava dando, o Bolsonaro falava besteira, ficava caçando briga com a STF, então nós não vamos apoiar ele. Fica entrando em conflito. Não, essa turminha aqui, limpinha do centro aqui, sabe? Centro-direita, não vai mexer com o Bolsonaro, não. Fala muita besteira e caça briga com o STF. Problema para a democracia, o Bolsonaro. Vamos pôr o Lula de novo, que o Lula é quem vai resolver o problema da democracia. Pois é, só que não foi bem assim, né? O Lula, você tá vendo um autoritarismo, você tá vendo a gente com medo de falar, perseguição a opositores políticos, o mercado tá em caos, nomeando interventor, burlando a Constituição para o Rio Grande do Sul, aproveitando-se politicamente de uma tragédia no Rio Grande do Sul, é o que você está vendo. E aí, a turma do centro aqui falou, precisamos mudar a postura. Talvez até impeachment no Lula mesmo.
Então, é aqui que a matéria da Veja fala, olha, em guinada, Lula se distancia de aliados do centro, em guinada que pode custar caro, tão caro quanto custou para Dilma. Ou um pouquinho mais de paciência, se o Lula não destruir o Brasil até lá, a gente espera 2026 e tchau, Lula. Vamos lembrar quem é o vice do Lula? É o Alckmin. O plano que todo mundo esperava era, ó, coloca o Lula não vai fazer boa coisa, não vai fazer bem feito. Fez besteira? Tchau, Lula, Alckmin assume, fica do jeito que a galera queria, né? Do Centrão queria. Pois é, esse risco ainda acontece, esse risco ainda é real. Mas o fato é que se não acontecer agora, eles sabem que numa eleição o Alckmin não tira o Lula. Vai ter que ter um nome. E aí é por isso que a aposta é o nome do Tarcísio. Todo mundo já está apostando em Tarcísio. Matéria da Veja. Aposta da direita, Tarcísio reduz diferença e já ameaça Lula no segundo turno. Levantamento sobre a eleição presidencial foi divulgado nesta sexta-feira, dia 24, pelo Instituto Paraná Pesquisa. Conversa fiada, isso aqui é balela. Tarcísio tratora o Lula se as eleições correrem tudo bem. Tarcísio tratora Lula, Michele Bolsonaro patrola Lula, o Bolsonaro, sabe, fica longe, quilômetros do Lula. É fato. Só que assim, dentro da normalidade. Mas tem que ser uma coisa que vai agradar o mercado. O Bolsonaro não entendeu, tá? Que ele tem que estar totalmente alinhado com o mercado, tem que apresentar uma imagem de democracia maior. Então, das duas, uma. O Bolsonaro mudou muito. Mudou muito. Das eleições que aconteceram em 2022, antes das eleições, o cara carrancudo, o cara que chega e é isso aí mesmo, aquele cara mudou. Bolsonaro, de 2022 para cá, o cara centrado, o cara que faz suas criticazinhas ali ao Lula, mas deixa o Lula afundar sozinho, o cara que não xinga o Alexandre de Moraes mais, é o cara que não, sabe, baixou a bolinha, tá tranquilo. E aí o pessoal, poxa, por que o Bolsonaro não foi assim antes? Por que ele não agiu assim antes de 2022? Foi um dos grandes problemas que a mídia utilizou contra ele. Você pode ver que as manchetes de mídia hoje não detonam tanto o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está dando aso, não está dando motivos para que eles façam isso. Entenderam? Então, assim, em 2026, o mercado já está procurando alguém. O sistema já está procurando alguém. Alguém que venha para apaziguar. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Alguém que venha para apaziguar. E aí, aquela turma que fala, não, mas tem que ser alguém do direita raiz. Tem que ser um cara mais radical, tipo, sei lá, o Nicolas. Né? O Nicolas não tem idade, mas um exemplo. É o cara que chega e fala. É a turma que está esperando só a lacração. Não é isso, gente. A direita não pode se resumir a isso. Não que o Nicolas não seja um bom deputado, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que essas questões de polêmica, papai, xinga aqui, fala ali, não é a hora. Não é a hora. Vocês viram o que aconteceu há pouco tempo no Brasil, né? Há um ano atrás. Então não é hora. Precisa de alguém que sabe absorver as pancadas. E aí, eu sei que eu estou no caminho certo em falar que eu apoio o Tarcísio quando eu vejo gente como essa criticando. Né? O Luiz Bassa, que veio aqui, citou. José de Abreu. José de Abreu segue atacando o Tarcísio. É um Bolsonaro que sabe usar talher. 2 anos antes da eleição, só porque Tarcísio é um Bolsonaro que sabe usar talher, apenas, a colher, para chegar ao garfo e faca, vai precisar criar penas. Ou seja, acho que devia estar num daqueles momentos meio malucos dele, né? Porque eu falo nada com nada aqui. Mas o negócio é o seguinte: se essa turma está criticando o Tarcísio, é porque o Tarcísio está no lugar certo, está no caminho certo. E o Tarcísio está recebendo pancada, porque, cara, ele está indo no núcleo. Ele está indo diretamente no núcleo de São Paulo para falar: não, eu vou fazer um estado modelo para mostrar que tem como. Que tem como. E aí, a hora que o Tarcísio falar, eu vou,
Gente, o cara tem experiência, o cara tem plano, o cara tem projeto e o cara tem resultados. E aí é fácil você criar narrativas, mas para enfrentar resultados é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, chegando lá, se o Tarcísio continua mais 2 anos impecável como ele está, é um nome que vai dar certo. Tá? E aí, mais reforço ainda para o Tarcísio. Quando a OAB critica a polícia do estado de São Paulo e o Tarcísio, é sinal de que eu, como advogado, acho que eu estou apostando certo. Que Tarcísio está no caminho certo. Porque a OAB criticando o Tarcísio é até um elogio em relação à polícia de Tarcísio, né? Brasil 247. OAB São Paulo manifesta preocupação com repressão policial a manifestações infantis. Estudantis. Infantis? Não, estudantis, né? Vamos lá. Segundo a OAB, a recente repressão policial na Assembleia Legislativa e na Faculdade de Direito da USP revela o uso excessivo da força. E eu quis trazer essa matéria pela Brasil 247, porque tem cara, jeito e andar de Brasil 247. Vem cá. Os pseudo-estudantes, homens barbados, né, que não são infantis, são marmanjos, vão lá para criar ruaça, para fazer baderna. Lembra? Manifestações que essas turmas já fizeram aí, são até agressivos. E a polícia tem que ter força mesmo. Eu acredito hoje, tá? A polícia tem que ter força mesmo para atuar. É assim, tá? Manifestação é uma coisa. Manifestação, olha, nós vamos nos manifestar contra, sei lá o quê, contra a decisão do Alexandre de Moraes, contra que derrubou a resolução da CFM. Vai para lá, levanta cartaz, sem baderna, sem barulho, dialoga, conversa que as pessoas estão passando. Olha, é isso, nós precisamos de apoio, vamos fazer um abaixo-assinado. Isso é protesto. Chegar lá e gritar, e apontar o dedo, e partir para cima de policial, igual um bando de cão raivosos. Não. Isso não é protesto, não. Então, a repressão policial, e aqui, tá? E aqui é onde me incomoda, tá? Ó, a OAB, na sua nota, começa falando dos direitos de reunião e livre manifestação. Os direitos de reunião e livre manifestação são protegidos por nossa Constituição, são direitos individuais, mas de realização necessariamente coletiva, como agrupamento de grupos, pessoas que decidem se encontrar e permanecer em determinado lugar para manifestar publicamente pensamentos ou reivindicações. Tá, o AB não solta nota quando manda prender jornalista, não. Né? Então, assim, eu acho que precisa repensar o caso, tá? Vocês sabem que, ao falar isso, eu posso até tomar uma punição. Mas é assim que eu penso. Discordo, não concordo. Acho que a Polícia Militar de São Paulo é uma polícia que vem fazendo um trabalho muito sério e merece todo o respeito. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é o caso do Paulo Pimenta, né? Lula pode sofrer uma rasteira grande se o Congresso, que está com raiva do Lula, tá? Mais de 50% dos deputados estão com raiva do Lula e já estão ameaçando aí, sabe, travar a medida provisória que nomeou o Paulo Pimenta como o super-ministro do Lula. Como que acontece? Nós temos a medida provisória. A medida provisória, o próprio nome já diz, ela é provisória. Ela vale por 60 dias, prorrogar por mais 60. Mas para prorrogar, é o Congresso que prorroga. E se o Congresso quiser tornar isso permanente, ou seja, até o fim da reconstrução, ele precisa aprovar ela. Votar igual lei. Tá, o Pimenta já está sendo criticado, porque até a base do governo, até os petistas, falaram, peraí, isso aqui que o Lula está fazendo, ele está explorando a situação de tragédia no Rio Grande do Sul para se aproveitar eleitoralmente e lançar o Paulo Pimenta como governador. Não. Há grande chance do Congresso barrar essa medida provisória e não fazer isso nem prorrogar. E o Paulo Pimenta deu uma entrevista aqui no Metrópolis e ele já falou, não, eu já sabia que isso podia acontecer e a chance disso acontecer é grande. E aí o Paulo Pimenta fez o plano para encerrar isso em meados de setembro, ou seja,
dentro do prazo que a medida provisória caduca. A ideia mesmo, a gente sabe, era prorrogar isso aqui até a época da eleição. O Paulo Pimenta ia ser o interventor das eleições até as eleições. Só que não vai ser. A chance é que o Congresso vai derrubar o Paulo Pimenta antes da hora, porque, literalmente, o Congresso já está pistolinha da cabeça com o Lula, tá? Vamos lá. Outro ponto importante, já que a gente citou Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, vamos citar Porto Alegre. A Câmara de Porto Alegre protocolou o pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre. A Câmara dos Vereadores protocolou impeachment contra o Sebastião Melo na quinta-feira. Em meio à calamidade vivida pelo Rio Grande do Sul, um pedido de impeachment contra o prefeito Sebastião Melo foi protocolado na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre nesta quinta. A iniciativa partiu do secretário-geral da União das Associações de Moradores de Porto Alegre, a UAMPA, o Bruno Matos da Silva, com a justificativa de negligência nas estações de bombeamento e no sistema de drenagem da capital gaúcha. Até a tarde de quinta-feira, apenas 10 das 23 estações responsáveis por drenar a água de chuva estavam funcionando. O que aconteceu? Tá? O pessoal aqui entrou com pedido de impeachment. Segundo eles, já tinha um estudo feito que essa tragédia poderia acontecer, esse desastre poderia acontecer. O prefeito foi negligente, ele sabia que as bombas de drenagem poderiam não estar funcionando. E como que funciona em Porto Alegre? Tem um muro com portas. Porto Alegre fica bem do lado do rio, né? Então tem muros ali e com portas, que fechou os portões, a água vem. E aí ela vai vazar em festas, alguma coisa assim. Mas para a água não entrar por completo, tem bombas que vão sugar essa água que está entrando e jogar ela para fora de novo. E assim a água nunca vai subir. Tem um fosso que separa, né, essa chegada da água. Acontece que a prefeitura, segundo a denúncia de quem pediu impeachment, foi negligente e a prefeitura não atuou da forma que deveria. E por causa disso, pediram o impeachment do prefeito de Porto Alegre. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Ó, a gente volta às 7 horas da noite. A gente tá aqui com mais um editorial para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.